Boa tarde. Que eu estou levando mais esse início desse assunto, é falar sobre a gênese da coisa, como começou as coisas, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou expondo os vídeos. Que intuito tem esse vídeo? Aquele que queira esperar um pouquinho, que às vezes um relato vai ficar em torno de 15 minutos, o relato da minha vida, talvez ela até parecida com a sua. Ninguém é dono de verdade. Isso é verdade absoluta, não existe. Então eu vou explicar muito o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo é o seguinte: eu saí daqui para trabalhar, eu sou vendedor, fui em São Luís fazer venda, fazer a linha de lá. E lá eu passei 22 dias, resumindo, né? Passei 22 dias e supondo, e eu não esqueço, eu não lembro de nada. Isso é só comentário, isso é só relato. Eu sei que quando eu estava na Salândia, isso é história, que da Salândia para Santinês, histórico porque está no BO, né? Boletim de ocorrência que aconteceu comigo. Não é a história da carochinha não, menino. É uma coisa verdade. Aquele que quer se inscrever no canal, que vai ter muito conteúdo, vai ter muito assunto, vai ter polêmica. Não sou muito polêmico. Eu gosto de dizer o que é verdade, o que é mentira. E aquele que quiser interagir com o assunto, faça os comentários, sabe? Que não vai fazer mal nenhum. E interagir é bom, porque você sabe que tem uma pessoa que está ouvindo do outro lado. Aí de por que você está fazendo isso agora? Eu vou explicar por que eu estou fazendo isso agora. Eu saí uma venda, de lá para cá, quando der a Salândia, para Santo Inês, eu vinha um ônibus, uma moto com carona, o carona estava com cheio de pedra, ia ultrapassar o ônibus, depois que ultrapassasse o ônibus, ia jogar no motorista, ia morrer mais gente. E aí quando o motorista percebeu, o motorista estava em torno de 80, né? 80, 90 por hora, e a pessoa querer ultrapassar aquilo ali sem ter uma necessidade, né? Ele ia ser a 110, creio, ia sempre 110. Eu entendo agora, porque agora eu tenho a noção das coisas, você entende, vai compreender. Aí o motorista percebeu, jogou o ônibus, não bruscamente, né? Não ia tombar o ônibus. Ele foi encostando, não foi deixando o indivíduo passar. Quando ele percebeu pelo fundo do ônibus, já entendeu que ali não era a coisa certa. Aí o motoqueiro, ele reduziu. Quando ele reduziu, aí viu que o motorista percebeu o que ele ia fazer, o que ele fez? Ele jogou uma pedra no ônibus que eu vinha, no vidro, né? Na janela. E a janela estava fechada. Eu estava dormindo, né? Que eu tinha pegado o ônibus da Sailândia. A Santa Inês eu peguei de 8 horas, eu estava lá às 11 horas, estava 3 horas de viagem. Aí eu vinha, eu não percebi, eu não vi. Isso é relato, né? Relato porque o boletim da ocorrência foi bem... Teve que explicar a empresa o que aconteceu. Ele deixou como um ato de vandalismo, mas não sabe que não foi isso. Era um assalto, ia pegar gente ali dentro. Aí o que aconteceu? Nessa pedrada que pegou na minha cabeça, teve afundamento craniano, contusão hemorrágica,
afundamento de crânio, contusão hemorrágica, perfuração de crânio, perca de massa. Isso era 11 horas. 11 horas, 11 horas, 11 horas da manhã. Aí até chegar a Santa Inês, chegou lá em torno de 1 hora, né? Eu supondo, eu faço uma suposição. Aí recolhe o ônibus e me joga lá para fazer um curativo na cabeça. Um curativo na cabeça. Nesse curativo na cabeça, que eu pegou em torno de 5 pontos, o interessante não foi o tamanho do corte que estava na cabeça. O pessoal entende um pouco isso. Não foi o tamanho do corte que foi na minha cabeça. O que aconteceu? O que aconteceu é que quando foi feito a raspagem para pontear a cabeça, a pedra tinha feito um buraco na cabeça. E quando a técnica de enfermagem foi fazer a sutura, a pontear, estava saindo massa cinzenta. Tinha perca de massa. Isso quando você vê a olho nu, você não percebe, né? Que um afundamento de crânio que eu tive foi leve, não chegou o cérebro, mas afetou, né? Porque aquela pancada, ela afundou. Então, um afundamento craniano. O que aconteceu com isso? Eu perdi totalmente minha memória. É até coisa de novela, até de cinema. Aí existe a pessoa que perdeu a memória, eu perdi minha memória total. No momento, total. No início, total. Aí de lá, de Santa Inês, chegou uma certa hora, que viu que não tinha jeito. O médico foi lá, quando viu que eu tenho hoje a cicatriz, não é visível, porque eles puxaram o couro cabeludo para fazer sutura, aí não ficou muito visível. E como a empresa de onde ele tinha plano de seguro, né? Tinha seguro. Aí eu tive direito a plano ser conduzido para um hospital particular, qual cheguei lá de 10 horas da tarde, quer dizer, o acidente foi de 11 horas da manhã, cheguei lá em São Luís de 10 horas da noite, para a verificação de coisas, porque eu não sabia nada, eu desmanhava e acordava, perca total de memória, eu não sabia quem era. E a história é um pouco longa. A história é o seguinte, e de onde é esse indivíduo? Eu estava trabalhando sozinho. Estou trabalhando sozinho. Quem é esse indivíduo? De onde ele está? Pegaram minha carteira, pegaram tudo, que eu não sabia nada, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. O que eu tinha eles pegaram, mas ele não tomaram não, né? Só pegaram atrás de identificação. E quando eu cheguei lá em São Luís, quando eu cheguei lá esse relato, quando eu cheguei, desmaiei. Coma. Agora não sei como eu fiquei. Eu sei o seguinte, que eu fiquei de fralda descartável. Eu sei que aos 30 anos as pessoas faziam minha barba. Entendeu? É um tratamento diferenciado, né? Um tratamento diferenciado. Eu fiquei na UTI durante 5 dias. Eu me pergunto às vezes assim, tem indivíduo que lesão muito maior e não chega, às vezes não escapa. E eu fiquei essa lesão aí que chegou aí, para mim foi um baque, né? Para mim eu não tinha noção de nada, né? Fiquei lá 3 dias em coma,
3 dias ou 4 dias em coma. Fiquei mais 2 dias na UTI. Fiquei mais 5 dias no apartamento. Depois do apartamento, estava eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão veio de Natal, que eu sou natalense, né? Eu sou norte rio-grandense. É tanta coisa para falar que a gente fica meio embaçado. Sou norte rio-grandense e natalense, aí eu estava lá em São Luís. Aí meu pai soube aqui, através de um orelhão que eu tinha, que antigamente, em 2003, a gente não tinha telefone fixo, um orelhão. Aí eu tinha escrito o número do orelhão para entrar em contato com minha esposa. Foi eles entrando em contato com minha esposa. Quando chegou lá, minha esposa estava com o bebê. A minha sogra estava aqui. O que aconteceu? Meu pai foi. Foi meu pai e foi meu irmão para lá. Ficaram lá durante 10 dias. 10 dias, uns 8 dias. Quando chegou lá, meu pai viu em coma. Meu pai viu em coma. O médico disse para o meu pai que eu não tinha para onde ir. Fosse lá para os Estados Unidos, não tinha jeito, onde tem uma lesão aí, pronto. E eu tive uma oportunidade também com o médico de lá, que ele não abriu minha cabeça. Outros queriam que abrisse, né? Por causa do coágulo, que ficou um coágulo, né? E eles fizeram, mandou os tratamentos que ele só ele que sabe, né? Tem a experiência dele. As perícias que ele tem como agente de saúde. O que aconteceu? Ele foi e disse o que estava à frente. Disse, não, esse rapaz já perdeu muito sangue, está fraco, não vai abrir a cabeça dele, não. Aí tirou o que tinha tirado, limpou o que tinha limpado, fiz umas 3, uma tomografia, 3 ressonâncias, 2 ressonâncias. Aí está a lesão, lesão cerebral, sem chance de saber como seria. Eu sei o seguinte, que no intuito do médico é que o seguinte, estava perdido do meu lado. Perca traumatismo craniano, perca de massa, estava ferrado, né? Não tinha jeito. Isso há 19 anos atrás. Que agora em fevereiro, 20 de fevereiro, completou, foi 19 anos, está mais de 19 anos. E que aconteceu isso? Aí eu quero levar isso, esse jargão, um pouco isso, para você compreender de onde que vim. Que Gênesis é isso? Por que ele está falando disso? Eu digo uma coisa que eu era criança, cheguei adulto, tornei-me uma criança de novo e estou querendo caminhar agora. Tentando caminhar. Difícil caminhar, tá difícil caminhar, né? Porque tem muita limitação. Aí a tecnologia é difícil para mim lidar com ela. Eu tô isso pouco tempo, não tem nem um mês que eu tô ligado, tô metendo vídeo aí para todo mundo, para que as pessoas saibam a história, para que a história diz assim, não tem jeito, fulano não tem jeito, fulano não tem mais cura. Também o médico, quando viu esse, apagou, já foi. Eu tinha tempo do seguinte, se eu não recuperasse o senso, eles iam abrir minha cabeça. Aí eu não sei o que ia acontecer com minha cabeça. Eles não abriram a cabeça. O médico, ele teve essa perícia e disse assim, não, agora não, né? Deixa ele tentar se recuperar. Tentar o organismo dele reagir. E nessa reação, eu acordei, lerdo, sem senso nenhum, sem saber quem é quem, e sem saber que tinha filho, que tinha esposa, que tinha segunda esposa, já vinha a primeira esposa, já estava no segundo casamento. Minha vida sempre foi dinâmica, né? E pronto, foi dessa forma. E eu sou um pouco dinâmico, aí eu estou assim.
Eu fiquei nesse intuito de dizer minha história. Um pouco a minha história, um pouco isso. Tenho lesão cerebral, tenho minhas limitações, tomo um remédio controlado, né? Tenho um remédio controlado, tomo Gardenal, Indantal, uma cacetada de dois remédios lá. Que controla para não dar convulsão. Eu dei uma convulsão uma vez, que eu deixei e não tomei. É porque se eu deixar o vídeo vai ficar muito longo. Aí eu vou deixar para vocês, aquele que queira entrar mais no YouTube e no Facebook e tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Facebook. Eu vou fazer uns vídeos, botar no Instagram para mostrar o que acontece com o ser humano. Primeiramente Deus sobre todas as coisas e a ciência também, a ciência é válida, muito válida. E até a próxima, no nosso vídeo, se der tudo certo, a gente estamos aí, viu? Cada um com a sua experiência, cada um com a sua maneira de viver, né? Aí eu digo o que é certo, né? O que é verdade, certo? Valeu.